Olá, meu querido paroquiano virtual. Com muita alegria que eu voltei a gravar vídeos e hoje quero fazer um vídeo especial, porque nós no Brasil estamos vivendo um momento gravíssimo, um momento muito difícil, e eu não deveria deixar de me manifestar também sobre este assunto. Os grupos de esquerda, especialmente os partidos de esquerda, estando na frente um dos piores de todos, que é o PSOL, estão tentando, junto com o Supremo Tribunal Federal, legalizar o aborto. Essa tentativa já é antiga, sempre foi a pauta dos partidos de esquerda, inspirados, obviamente, por Satanás, a aprovação do assassinato das crianças no ventre de suas mães, para que seja legalizado este absurdo. Já se falou muito sobre isso e eu recomendo que você, se você não conhece, você não assistiu, os vídeos, por exemplo, do Bernardo Kister e tantos outros, o Padre Paulo Ricardo, que falam com muita profundidade, muita propriedade sobre isso. Mas hoje eu queria chamar a atenção sobre um inimigo que talvez esteja oculto e que nós não estamos dando tanta atenção ou lutando com as armas devidas. Claro que estas pessoas, estes grupos, são contrários ao Evangelho e nós devemos lutar contra estas ideias. Mas existe um inimigo oculto que está por trás destes partidos, destas pessoas. Este inimigo é Satanás, é o demônio que quer a aprovação do aborto. É o demônio que quer matar a criança no ventre de suas mães. É o demônio que quer destruir a vida, impedir que o ser humano venha ao mundo. E por todos os meios tenta convencer ou tenta inspirar para que isso venha à tona. É impressionante o ativismo da mídia, por exemplo. A Rede Globo de televisão, uma das emissoras mais inspiradas por Satanás que nós temos aqui no Brasil, tenta de todas as formas convencer a população brasileira das pautas satânicas da esquerda, como, por exemplo, a aprovação do aborto e a legalização das drogas, dentre outras que eu não vou citar aqui, que você deve conhecer. Transformar o Brasil num caos. E tudo isso contra a vontade do povo brasileiro, que é mais impressionante, porque o mundo real, não o mundo da televisão, não o mundo da malhação, né? Não o mundo das novelas, mas o mundo real, o Brasil real, é um Brasil cristão. Eles não suportam isso, porque eles são, repito, inspirados por Satanás, quiçá, talvez até alguns deles possuídos pelo demônio. O mundo, a grande maioria da população brasileira é cristã, católica e talvez de outras denominações, mas juntando tudo, somos mais de 80%. E se você fizer uma pesquisa ainda mais profunda, você vai ver que a maioria esmagadora da população pode não ser cristã professante de alguma igreja, mas crê em Deus, crê que existe um ser superior, crê que existe Deus. Portanto, lutar em favor do aborto, para além de outras coisas, é lutar contra a democracia, lutar contra a vontade do povo brasileiro. Eles sabem que eles perderiam fatalmente se fizessem, por exemplo, um plebiscito. Eles sabem que eles perderiam fatalmente se colocassem esta pauta no Congresso Nacional, porque os nossos deputados, por mais corruptos que muitos sejam, porém, eles estão lá tentando fazer a nossa vontade. E eles sabem que a população iria se revoltar se eles fizessem algo tão contrário à vontade do povo. E hoje eu queria aqui desfazer 3 falácias, 3 coisas que dizem que são grandes mentiras para poder aprovar o aborto. A primeira delas é aquela frase clássica das feministas: meu corpo, minhas regras. Bom, é óbvio que esta frase é uma mentira, uma falácia, porque a criança, desde a concepção, desde aquele primeiro instante da união do espermatozoide com o óvulo,
não é o corpo da mulher. Ela está no corpo da mãe como um sacrário da vida. O ventre da mãe é um sacrário da vida. E a criança está lá como, desculpem a comparação, como a hóstia está no sacrário. Mas não é o corpo da mulher. Está ligado intimamente, mas não é o corpo da mulher. A criança, existe outro código genético. A criança é outra pessoa que está se desenvolvendo no ventre da sua mãe. Não é meu corpo, minhas regras. As regras são de Deus. Se você fosse ateu, eu diria que as regras são da própria natureza, da própria ciência. Mostra que ali não é o corpo da mulher. E ainda que essa loucura fosse pensável, que a criança é o corpo da mulher até um determinado momento, e depois de algumas semanas passa a ser outra coisa, um ser humano, quem vai definir em qual momento aquela criança é o corpo da mãe e depois passa a não ser o corpo da mãe? É um corpo estranho. Enfim, a gente poderia argumentar isso daqui infinitamente, mas é uma coisa tão óbvia que passa a ser até ridícula. A segunda mentira muito usada no meio político, dessas ativistas feministas, dessas pessoas que lutam para a aprovação da descriminalização do aborto, é que a igreja não pode impor as suas regras, os seus dogmas para a população. Eu já falei no início do vídeo, né, que a imensa maioria da população brasileira é cristã, e a imensa maioria da população brasileira é contra o aborto, não obstante toda a propaganda que a mídia, especialmente a Rede Globo, faz em favor do aborto. Porém, defender a vida não é um dogma religioso, não é um dogma da Igreja Católica. Eu vou explicar para você. Existem coisas que são de fé, de revelação, e que nós católicos devemos crer, e que nós não podemos impor as outras pessoas de acreditarem. É a nossa fé. Embora nós saibamos que esta é a verdade, e o que está fora disso não é verdade. Vou dar um exemplo. A Santíssima Eucaristia, o maior tesouro da igreja, a hóstia consagrada, só pode reconhecer naquela aparência de pão, naquela aparência de vinho, o corpo e o sangue de Cristo, quem tem fé católica. Quem não tem fé católica não pode reconhecer isso. E eu não posso simplesmente obrigar a Constituição brasileira, por exemplo, a fazer com que todos os brasileiros, inclusive os ateus, acreditem que a hóstia consagrada é o corpo de Cristo, né? Então isso seria impor um dogma na lei. A obediência ao Papa, nós podemos falar tantas outras coisas. Citei este, ou a virgindade perpétua de Maria Santíssima, por exemplo. Esse é um dogma católico. A Assunção de Nossa Senhora, esse é um dogma católico. Porém, a vida não é um dogma da revelação especificamente da Igreja Católica. A vida é um dom natural, vem de Deus, é criação de Deus. E por isso nós defendemos com todas as forças, porque nós cremos em Deus. Mas não é um dogma da Igreja Católica ou das outras denominações religiosas. Não faz parte exclusivamente dos nossos dogmas e da nossa fé. É uma lei natural, criada por Deus, com certeza, mas é uma lei natural. E por isso deve ser reconhecida como verdade por todas as pessoas, por todos os seres humanos. É impressionante, você já deve ter visto isso pela mídia, pelos meios da internet, como se luta para descobrir, gastam-se bilhões de dólares para descobrir que em Marte possa haver ou ter havido algum dia vida. E o que é a vida lá em Marte? O que seria a descoberta da vida nesse planeta tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante de nós? Seria a descoberta de um vírus, de uma bactéria que seja congelada, alguma coisa que milhões de anos atrás possa ter havido no subsolo ou nas águas congeladas daquele planeta distante. Que festa descobrir que em Marte
possa existir ou ter existido uma simples bactéria. Ou vamos aqui pertinho, nas nossas praias, no Nordeste, né? Eu sou nordestino, nas nossas praias existem a desova das tartarugas marinhas. Você já deve ter ouvido falar. Como as leis são rigorosas para quem pega um ovo de tartaruga. Podem levar, inclusive, à prisão de 2 a 4 anos e uma multa astronômica para quem destruir ou violar um ninho de tartaruga. O ninho de tartaruga se torna muito mais importante para essas pessoas do que o ventre das mulheres, do que o sacrário da vida, que é o ventre das mulheres. Que incoerência, que loucura! Não, meu irmão, minha irmã. A defesa da vida não é um dogma exclusivo da Igreja Católica. Não faz parte apenas daquilo que nós devemos acreditar. É uma verdade incontestável que todo ser humano deve defender. A terceira e última mentira é a frase: temos o direito de decidir. Inclusive, existe um grupo que se diz católico, mas que não é católico. Acho que é Mulheres pelo Direito de Decidir, algo desse tipo. Esse grupo é um grupo feminista, a favor do aborto. Pelo próprio fato de ser a favor do aborto, jamais pode ser católico. Se foi católico, algum membro, algum dia, está automaticamente excomungado, porque todas as pessoas que são a favor do aborto, em qualquer circunstância, repito, em qualquer circunstância, anencefalia, estupro, risco de vida da mãe, todas as pessoas que são a favor ou colaboram para o aborto nessas circunstâncias não podem se dizer católicas, estão excomungadas. Mas a mentira de dizer que nós temos o direito de decidir. Não temos o direito de decidir sobre a vida do outro, e principalmente sobre a vida de uma criança indefesa no ventre de sua mãe. Eu não posso decidir isso. Eu posso decidir sobre a minha fé, sobre o que eu como, sobre o meu trabalho, os meus estudos, mas eu não posso decidir sobre a vida do outro. Então, espero que eu possa ter colaborado um pouco para tirar as suas dúvidas, para que você também possa argumentar na sua família, no seu trabalho, para que você também possa testemunhar e defender a nossa fé católica e a nossa defesa da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a criança fosse o corpo da mulher em um determinado momento. O problema aqui, né? Quando eu estou na roça, passa o quê? Passa carroça, aqui passa caminhão, né? Paciência.